Bem, dito isso, por que que eu gosto sempre de falar da questão da motivação, da fundamentação? Porque isso está previsto inclusive na Constituição. Elas sejam fundamentadas. E por que que eu falo da questão não há obrigatoriedade? Porque é outro princípio que está na Constituição, que é o princípio da legalidade. Não há obrigação sem uma lei anterior. E é muito engraçado no mundo, engraçado no sentido ruim, no mundo da saúde, da educação, o tanto que esses profissionais, o tanto que vocês, o tanto que eu, que também sou licenciado em pedagogia, o tanto que nós somos alheios a essa ideia da legalidade. É engraçado. Eu converso com muitos psicopedagogos no direct, por telefone, etc. E muitos acham que a profissão é regulamentada. Engraçado. Porque é uma profissão muito antiga, é uma profissão muito legal, muito bacana, muito respeitada, com um campo de atuação muito amplo, com um mercado de trabalho muito bom, e que tem no Brasil uma associação muito atuante, que faz um excelente trabalho em diversos aspectos, e que às vezes leva as pessoas a se confundirem, achando que o fato de ter essa associação muito empenhada, muito respeitada, é uma lei, é uma regulamentação. Eu não sei se vocês pensam isso, que estão aqui, ou que vão assistir depois, já que a live vai ficar gravada. Mas esse é um aspecto que foi me chamando muita atenção quando eu comecei a entrar nesse mundo do autismo com o diagnóstico do Diogo em 2014. Eu fui pescando uma coisa ali, pescando uma coisa aqui, lendo, estudando, indo atrás, etc. E com o meu embasamento jurídico eu fui quebrando tabus, abrindo os olhos das pessoas e incomodando, infelizmente, pessoas mal intencionadas. Então, para aqueles que não sabem, por mais que a psicopedagogia, pela terceira vez, tenha essa associação muito bacana, que merece todo o nosso respeito, não é uma profissão regulamentada. Não é uma profissão que tem lei que regulamentou a profissão. Não tem uma lei que diga quem pode ser ou não pode ser um psicopedagogo. Não tem uma lei que diga qual a formação tem que ter um psicopedagogo. Não tem uma lei. Não tem. Como não tem uma lei dizendo quais são as atividades privativas que um psicopedagogo pode realizar. Não tem uma lei. Como não tem uma lei dizendo o que é ético ou não ético para os psicopedagogos, sob pena de punição de um conselho federal, quer dizer, sob pena de punição de conselhos regionais. Haja vista que conselho federal ele não aplica punição via de regra, ele só julga recursos na seara administrativa. E quando eu comecei a falar isso, a quantidade de psicopedagogos que choveu caindo na minha cabeça, como assim? Eu falei, gente, mas não tem, a culpa não é minha. Aí as pessoas, mas tem CBO. Para quem não sabe, CBO é a Classificação Brasileira das Ocupações, vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego, ao MTE, que é como se fosse uma escadinha para uma profissão ter uma regulamentação. O CBO é muito bacana, define quais atividades um psicopedagogo pode realizar, mas não é uma lei, não obriga, não vincula. É uma questão mais para fins de direitos do trabalho, para fins de anotação da carteira de trabalho, para fim de recolhimento para a Previdência Social. A CBO tem mais essa função. Só que na prática, a CBO ela acaba também sendo uma pré-ideia, uma pré-regulamentação de uma profissão. Então, por ter a CBO, muitas pessoas se perderam por ter a associação pela quinta vez, muito bacana, as pessoas se perderam, mas a associação tem um código de ética. Legal! Se você for associado, se você quiser se associar a essa associação de direito privado, tudo bem.
mas você não é obrigado. Se você uma vez se associar, aí sim, você está se sujeitando porque quer ao código de ética dessa associação, ok? Sem problemas. Não estou dizendo para ninguém se associar, como também não estou dizendo para ninguém não se associar ou deixar de ser associado, nada disso. Só estou explicando. Então, quando tem uma lei, não é uma faculdade, vou seguir uma lei, não. Você não pode se escusar, se esquivar do cumprimento da lei quando ela existe, porque a desconhece, por exemplo, que é outro preceito constitucional. Então, o que tem hoje na psicopedagogia é um projeto de lei. E projeto de lei é a mesma coisa que não ter lei, para fins de obrigatoriedade. É claro que, se tiver um projeto de lei tramitando, é muito melhor do que não ter um projeto de lei. Está caminhando. Há muitos anos, diga-se de passagem. Mas, infelizmente, para eficácia de cumprimento não tem lei, não tem nada que obrigue. E isso é muito ruim, porque você não tem em uma lei os requisitos para o exercício profissional. Você não tem em uma lei atividades privativas dos profissionais. Você não tem em uma lei criação de conselhos regionais e o federal, que são autarquias federais. São pessoas jurídicas da administração pública indireta, diferente de uma associação que é de direito privado. São naturezas jurídicas diferentes, são obrigações diferentes. Os conselhos, as autarquias, elas podem receber fiscalização do Ministério Público Federal, têm que prestar contas para o Tribunal de Contas, das anuidades. É bem diferente. Associações têm outras obrigações. Então, e comecei a detectar essas dúvidas, essas questões que as pessoas achavam que eram verdade, que eram lei, às vezes enganadas por pessoas de má fé, às vezes não, por ignorância mesmo, no sentido de não ser do direito. Eu falei, poxa, eu preciso começar a falar disso, porque está errado, isso está errado. E não é no sentido de comprar uma briga, no sentido de criar polêmica, não. É no sentido de externalizar um conteúdo, de publicar um conteúdo que é verdadeiro, fazendo um papel social de utilidade pública. Então, quando falamos de psicopedagogia hoje, olha a regulamentada. Tomara. Olha como é ruim uma profissão não ser regulamentada. Eu, Diogo, que nunca atuei como psicopedagogo, que não entendo quase nada de psicopedagogia no aspecto da prática, né, institucional ou clínica, etc., eu posso me declarar um psicopedagogo, porque eu tenho uma pós em psicopedagogia. Por menos qualidade que ela tenha, eu tenho. Então, sob a ótica legal, a minha pós é registrada no MEC como qualquer outra. Eu posso amanhã, se eu quiser, se não quero, não devo, não farei, abrir um consultório de psicopedagogia, colocar uma placa lá e me declarar psicopedagogo. Ponto. Coloco meu diploma e está tudo certo. Às margens da lei, eu estarei correto. Precisarei de um alvará na prefeitura, ok, mas às margens da lei, estarei correto. Nem preciso me associar à Associação Brasileira de Psicopedagogia. Posso dar uma banana para eles e exercer minha profissão. Percebam, estou dizendo que isso é legal, que isso é ético, isso é bacana, isso é bom? Não. Eu posso vir a ser acionado posteriormente se fizer um trabalho ruim, né, por um cliente com base na questão do Código de Defesa do Consumidor? Posso ser acionado por alguma questão de estelionato, charlatanismo, se eu estiver fazendo coisas muito erradas. Tudo isso eu posso. Como qualquer prestador de serviço. Qualquer instalador de ar-condicionado
pode ser acionado por charlatanismo, estelionato, pelo Código de Defesa do Consumidor. Qualquer prestador de serviço, intelectual ou braçal. Agora, sob o aspecto do exercício profissional, não tem lei. Não tem lei. Se não tem lei, não tem nada que define. Não define nem as atribuições. Percebem? Por mais que exista um consenso na área, por mais que existam doutrinas, por mais que a associação tenha diretriz de faça, repito pela 7ª vez, um excelente trabalho, não tem lei. Não tem lei. É isso que as pessoas têm que entender. Se as pessoas não conseguem entender que só há obrigação decorrente de lei, elas não podem falar nada sobre exercício profissional, porque estarão falando errado. Estarão falando besteira. Bem, agora, como uma pessoa colocou aí muito bem, o mercado define, claro, o mercado vai definir. Só os melhores ficam, o mercado define. Eu concordo com tudo isso. Eu vivo do mercado também. Né? Eu fui advogado por muitos anos. As pessoas não me... ainda sou, né? Eu trabalhei com advocacia por muitos anos. As pessoas não me contratavam pelos meus diplomas, pelas minhas pós-graduações de estrito senso, pelo livro publicado, por ser professor, nada disso. Porque o fulano falou que eu ganhei ação. Porque o Beltrano falou que eu atendi bem. Porque o ciclano falou que eu passei o dinheiro da parte dele tudo certinho. O mercado é assim, gente. Ninguém vai procurar um psicopedagogo porque ele tem 200 mil formações. Pelo menos a maioria não vai fazer isso. Eu não estou dizendo que as pessoas não tenham que ter 200 mil formações. Não tenham que se capacitar, não tenham que continuar estudando. Não é isso. Não estou dizendo que sem o estudo a pessoa é capaz. Também não estou dizendo isso. Só estou dizendo que o mercado é que define. E o mercado é relacionamento. É parceria com um psicólogo, é parceria com fono, é parceria com médico, é fazendo bons trabalhos. É assim que funciona. Você pode abrir um consultório lindo, ter 200 mil formações. Já vou falar disso. Ter 200 mil formações e colocar lá na parede. E as pessoas se impressionarem com você num primeiro momento. Mas se o trabalho não for bom, você vai cair. Você não vai durar, tá? Então, por que eu fiz essa explanação? Eu sou muito metódico, mas assim, sem me estender muito. Porque eu gosto que as pessoas entendam. Se elas vão concordar, se elas vão seguir, não é problema meu. Se elas vão dizer assim, mas eu vou fazer o que a associação manda, porque eu acho que a associação é lei. Tudo bem. Se você quer acreditar nessa mentira, tudo bem. Tá tudo bem pra mim. Não me incomoda. Agora, eu vou estar sempre dizendo a verdade. Sempre dizendo a verdade. Então, se nós temos uma profissão muito bacana, não regulamentada, significa que o psicopedagogo ele pode trabalhar com qualquer linha de abordagem que ele quiser. Se o psicopedagogo quiser trabalhar só com psicanálise, não sei nem se é possível, não estou dizendo que é, eu estou dando um exemplo hipotético, talvez até absurdo, não sei, ele pode. E ninguém pode dizer que ele não pode. E ninguém pode dizer que ele não pode. E ponto final, porque não tem lei. Percebem? Eu falo isso para você daqui a pouco, Fernanda. Percebem? Então, assim, é sobre isso. Então, quando a Michele faz posts, às vezes aqui em casa, nós discordamos, eu e ela. A gente discorda muito, mas muito, vocês não têm ideia. Muito essas questões legais. E a gente não briga por causa disso. A gente não briga, a gente não se mata por causa disso. A gente discorda. E muitas vezes ela coloca as coisas que ela pensa no perfil, o perfil é dela. Mesmo eu discordando. Então, o post que ela fez hoje, respondendo a umas perguntas que tiveram, eu não entendi que ela disse que o psicopedagogo não pode trabalhar com aba. Eu não entendi dessa maneira, com todo respeito. Não entendi. O que ela disse no post foi que as formações de um psicopedagogo,
as intervenções, as abordagens, os campos de estudo que normalmente são estudados por um psicopedagogo, que constituíram a profissão, não são os mesmos da análise do comportamento. Eu sei ler, foi isso que eu li. Agora, estou dizendo que quem leu diferente não sabe ler? Não estou dizendo isso. Tá? No direito existem métodos de interpretação. Você interpreta a coisa de uma maneira, eu interpreto de outra. Então, para mim, o post está claro nesse sentido. Para mim, se alguém pensar diferente, tá tudo bem. Só me mostra onde está dizendo o que você está pensando, porque eu não enxerguei assim. Tá? Estou falando para todos, não estou falando para a pessoa que fez esse questionamento. Bem, agora, o psicopedagogo pode trabalhar com abo ou não? Gente, eu já respondi. O psicopedagogo pode trabalhar com tudo que ele quiser. Com tudo que ele quiser. A profissão não é regulamentada. Né? Hoje, mais cedo, conversando com a Michelle, aproveitando a questão que a Sadija falou, é muito engraçado que a Michelle colocou lá, né? É a psicologia social, etc., embasamento da psicopedagogia. Aí eu peguei e falei para ela assim, Michelle, amor, mas você não sabe uma coisa, talvez você não saiba, vou te falar aqui. Diogo também é cultura. Que foi até uma coisa que eu escrevi no comentário do post dela. A psicologia social tem muita relação com a análise do comportamento. Quando os grandes estudiosos vieram em meados da Segunda Guerra, vieram não, né? Foram em meados da Segunda Guerra para os Estados Unidos, né? Com a questão da psicologia social, já existia lá a questão da análise do comportamento. Então há uma grande relação entre psicologia social e análise do comportamento. Aí eu falei, Então assim, essa troca de informações, esse levantamento de questionamentos, isso é muito saudável, tá? O que nós precisamos, e aí alguns alunos da psicologia me odeiam por isso, é não aceitar sermos doutrinados. Talvez vocês não percebam, mas quando você envereda numa profissão, as instituições, conselho, professores, associações, grupos, eles tentam te doutrinar. Eles tentam te colocar num patamar como se a sua profissão fosse a melhor de todas, acima de todas, como se só você pudesse isso ou aquilo, como se isso fosse verdade absoluta. E quando a gente se permite ser doutrinado, acabou. Acabou o nosso raciocínio, acabou o nosso senso crítico, acabou, acaba. E aí nas aulas de psicologia, as pessoas me olham meio torto, porque as pessoas falam uma coisa e eu falo, mas isso não é verdade, isso não é assim, isso é assado, né? Um exemplo grande que teve um debate na sala de aula que eu falei sobre os testes psicológicos. Os testes psicológicos. Aí, alguém falando dos testes e tal, aí eu peguei e falei assim, olha pessoal, eu acho interessante, o professor me pediu, né, para falar, eu acho interessante vocês entenderem que juridicamente, recentemente, tem uma decisão do STF dizendo que os testes psicológicos não são mais instrumentos exclusivos dos psicólogos. A Clarissa que estava na live, quando eu comentei isso no meu perfil, até veio falar comigo, tal, que é uma neuropsicóloga muito bacana aqui de Goiânia. Aí eu disse para ela, Clarissa, eu estou só reportando a notícia. Eu não estou dando uma opinião. Eu estou só reportando a notícia. Aí quando eu reportei a notícia na sala, os alunos doutrinados, né, falaram assim, mas o que as pessoas que não são psicólogos vão fazer com esses testes? Não nem saber o que fazer. Aí eu peguei e falei assim, então agora eu vou dar uma opinião. Eu não vou só reportar. Muitos de vocês vão se formar sem saber o que fazer com esses testes. Da mesma maneira. Da mesma maneira. Muitos de vocês. Muitos de vocês. Então assim, a questão não é essa. A questão não é essa. A questão foi mais embaixo, foi uma discussão constitucional de livre acesso à informação. Aí eu fui explicar, são direitos fundamentais que um Conselho Federal não pode suprimir, né? Porque esses testes se tornaram restritos por resolução do CFP. E aí a resolução do CFP é inconstitucional. E ponto. O STF não deu uma opinião se é bom ou ruim isso. O STF desceu a lenha juridicamente. E ponto. Então assim, as pessoas às vezes querem defender uma coisa que não é correta aos olhos da lei, não é ética,
porque são doutrinadas. Isso é muito ruim. Acordem, é uma dica que eu dou para vocês. Não aceitem doutrinação. No direito é muito difícil haver essa doutrinação, porque os alunos do direito são naturalmente críticos e polêmicos e questionadores. Mas na área da saúde, repito, quando eu entrei nisso, comecei a perceber, parece que há uma doutrinação e as pessoas não entendem o posicionamento, né? Um outro exemplo, quando eu comecei a falar do diagnóstico de apraxia da fala. Eu não sei se tem fonos aí, mas de apraxia da fala. Fonos, alguns adoram falar que somente os fonos podem dar diagnóstico de apraxia da fala. Olha o discurso. Quando a pessoa usa somente fono pode, juridicamente está errado, porque não há amparo legal para isso. Ao invés do fono falar assim, os fonos têm os melhores instrumentos, os fonos têm os instrumentos mais adequados, os fonos têm as melhores preparações, é totalmente diferente o discurso, vocês percebem? Esse discurso totalmente diferente, eu concordo plenamente. Mas quando o discurso vem, somente fono pode, eu discordo com todas as minhas forças. Porque uma coisa é obrigatória, é restrita, etc., quando tem lei. Se não tem lei, não tem obrigação. Não tem regra. A regra é lei. Não é porque é um discurso que as pessoas... Você quer falar alguma coisa, Grace? Oi, Grace. Não é porque tem um discurso que você é doutrinado que ele está correto. Aí eu comecei a conversar com alguns fonos, explicar para eles. Eles falaram, você tem razão. A gente precisa lutar por essa lei. A gente precisa acionar o conselho para ele lutar por essa lei. Porque a gente está mais preparado. Eu falei, beleza. Agora o discurso está alinhado. Agora, quando vocês fazem afirmações sem ter uma lei, vocês estão mentindo. Estão mentindo. Isso é mentira. E é mentira. Mentira está errado. Ou vocês, eu, defendemos o que é certo, independente do contexto, ou a gente é meio mentiroso. Não é? Um outro exemplo. Que as pessoas, eu até briguei muito briguei mesmo, porque esse amigo meu que é psiquiatra, Leonardo, ele, sim, desde que seja capacitado, claro, Grace, até porque tem um monte de fono que nem é, né? Então assim, o Leonardo, que é um psiquiatra que mora lá em Vitória, ele é muito polêmico, tal, com as nossas conversas parece que a gente está se matando. Aí a ligação, quando acaba, a gente fala, um abraço, meu amigo, te amo, fica com Deus, tal. Mas é meia hora de debate que se a gente estivesse perto, eu acho que a gente estaria dando soco na cara um do outro. E aí, um outro exemplo que as pessoas erram muito é a questão do diagnóstico na área da saúde. Que muitas pessoas... Esse exemplo, então, eu adoro. Eu adoro esse exemplo. Vocês da saúde, alguns de vocês gostam de falar assim... no campo dos transtornos do neurodesenvolvimento, enfim, seja TDAH, seja deficiência intelectual, autismo, não importa. A gente, enquanto psicopedagogo, enquanto fono, enquanto TO, enquanto físico, enquanto psicólogo, nós só fazemos uma triagem, nós só fazemos avaliação, nós só levantamos hipóteses diagnósticas para o médico diagnosticar. Bem, aí eu ouço isso há anos e falo assim, tudo bem? Se você está confortável com isso, tudo bem. Se você está feliz com isso, tudo bem. Se você se sente capaz para isso e somente para isso, tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora, a questão é, Aline, eu estou falando de exercício profissional, tá? Tava falando da psicopedagogia, tal. A Michelle teve um imprevisto, sou esposo dela. Esse moço, eu tenho nome, meu nome é Diogo, tá bom? Eu sou também advogado, tá certo? Com mestrado, doutorado, etc. Mas tenho outras formações. Licenciatura em pedagogia, curso de psicologia, etc. Sou analista de comportamento também. Enfim, meu perfil é Diogo, muito além do direito, e meu currículo está na plataforma Lattes. Mas quando você for ler meu currículo, você demora um pouquinho, que ele tem quase 50 páginas. A questão é a seguinte, aí eu estava falando assim, que bom que você entendeu. A questão eu estava falando assim, tudo bem, agora, vocês precisam entender que juridicamente
vocês podem dar o diagnóstico, independente do diagnóstico médico. Aí não precisa se desculpar, não. Aí a questão é, aí um psicólogo falou isso pra mim. Nossa, e desde 1962, que tem essa previsão na lei do psicólogo, por exemplo. E recentemente, houve uma decisão nesse sentido, favorecendo terapeutas ocupacionais e físios, que é uma briga que está na justiça. Então, assim, quando eu falo do aspecto legal, não quer dizer que eu esteja ignorando a capacidade, não quer dizer que eu esteja ignorando o mercado, não quer dizer que eu esteja ignorando a ética. Claro que não. Só que eu não posso deixar de falar uma coisa que é verdade. E na briga com o Leonardo, com o amigo psiquiatra, voltando na história, meu amigo de infância, é exatamente essa era a briga, porque na lei denominada ato médico, que é a lei de 2013, eu não me lembro agora o artigo, está escrito assim: compete privativamente ao médico diagnóstico nosológico, diagnóstico em saúde, né? Aí o Leonardo, mas só médico pode dar diagnóstico de autismo. Aí a nossa briga durou meia hora, até que eu expliquei para ele, o cara pálida, lê a lei aí. Nesse mesmo dispositivo que está escrito, compete ao médico diagnóstico nosológico, mais embaixo, abra aí no Google, tem lá, respeitadas previsões dos demais profissionais da saúde. Respeitadas competências dos demais profissionais da saúde. Então, assim, Diogo, mas o plano de saúde não aceita o meu diagnóstico sendo do médico. Tudo bem, eu sei disso. Mas não há restituição sem o diagnóstico. Tudo bem. Diogo, mas está falando mal do médico? Não. É porque, assim, o advogado, o jurista, ele dá notícia ruim. Só que quando ele dá notícia verdadeira, que o mercado não absorve ou que as pessoas foram doutrinadas de maneira diferente, ele choca. Mas como eu disse no começo da live, eu só falo coisas com fundamentação. Quando é a minha opinião, eu deixo bem claro, a minha opinião, né? Agora, o que eu estou falando aqui é com amparo legal, tá na lei. Eu me lembro que quando eu comecei a falar isso, um médico foi no Facebook e falou, mas em qual lei que está escrito isso? Aí eu disse, qual lei que está escrito que a competência é só do médico? Aí ele disse para mim, lei denominada ato médico. Aí eu fui lá e printei para ele. Você esqueceu de ler essa ressalva, né? Aí ele engasgou. Porque assim, a gente é doutrinado. Diogo, mas o INSS não aceita um diagnóstico de um psicólogo, mesmo que seja neuropsicólogo, para deferir um benefício de BPC, LOAS, benefício de prestação continuada, da Lei Orgânica da Assistência Social. Tudo bem, ok, eu sei, eu vivo nesse mundo, eu sei disso. Mas porque o INSS não aceita, eu tenho que falar mentira. Porque o INSS não aceita, eu tenho que esconder essa informação. Não, eu falo a verdade e a pessoa trabalha com a verdade na medida que for interessante para ela, na medida que ela quiser, e tá tudo bem para mim. Para mim tá tudo bem, não me incomoda. Né? Quantas vezes eu falei isso na faculdade de psicologia e o professor falou assim, não, mas não é assim não, a gente psicólogo não pode dar diagnóstico, só pode levantar hipótese diagnóstico. Professor, aí eu baixei minha cabeça, falei, tá bom. Abaixei minha cabeça, peguei meu celular, fiquei lá mexendo em outras coisas, fui trabalhar, porque, né? Vou fazer o quê? Né? Porque uma coisa é você dizer que não pode. Não pode, tem que ter lei proibindo. Outra coisa é você dizer não devo, não sou capaz, o mercado não absorve. Aí tá tudo bem. Eu vou concordar sempre com você, como eu concordo com a lei. E a minha briga com o Leonardo foi tão grande, advogado não é de Deus não, tá gente? É tão grande que eu falei assim pro Leonardo nesse dia. É claro que o que eu vou falar agora não cola. Faz sentido, mas não cola, nem juridicamente. Mas foi tipo assim, provocando ele, né? O que está escrito na lei, Léo? Diagnóstico nosológico. O que significa diagnóstico nosológico, Léo?
ele diagnóstico de doença. Aí eu falei, então o psiquiatra e o médico não pode dar diagnóstico de autismo não, Léo, porque o autismo não é doença. Aí ele falou pra mim, ué, mas não é? Aí eu falei, rapaz, não, mas não é isso não, Léo, calma. Isso aí foi um descuido do legislador, né, que não colocou lá, né, doença, transtorno do neurodesenvolvimento, síndrome, blá, 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 etc, etc, etc. Então assim, o legislador não teve esse cuidado, né, Léo? Mas você percebe que a lei, a gente tem que ir entendendo ela, etc, 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 para você jogar na sua prática e saber utilizar no mercado. Então, quando a gente fala de psicopedagogia e aba, é isso, tá? Psicopedagogia é uma profissão, infelizmente, não regulamentada. E o engraçado, né? Eu adoro essa palavra engraçado com sentido trágico. Eu tenho que tomar água, vocês me perdoem, viu? Mas eu preciso tomar água. O engraçado dessa ideia da psicopedagogia não ser regulamentada, mesmo existindo um projeto de lei, é que a psicopedagogia utiliza instrumentos de outras áreas, instrumentos próprios também, e é muito difícil um médico dar um diagnóstico de transtorno do neurodesenvolvimento, por exemplo, seja ele qual for, sem uma avaliação psicopedagógica ou neuropsicológica, principalmente, ao que eu conheço, até onde eu conheço, é o instrumento que os médicos mais se apoiam, né? São as avaliações neuropsicológicas. É muito difícil eles darem, né? E assim, isso é muito bom, não é ruim. Haja vista que é muito difícil, por exemplo, uma pessoa diagnosticada com autismo não ter outra condição existente, né? Associada. Um TDAH, uma dislexia, enfim, um transtorno motor, outros transtornos, outras questões, né? Então, é muito responsável eticamente da parte de um médico ele trabalhar nessa avaliação, nesse diagnóstico, em conjunto com diversos outros profissionais, para que ele tenha um diagnóstico mais seguro para ver o que de fato foi afetado aí, falando de funções executivas, claro. Enfim, então, por que existe essa questão, né, da psicopedagogia, essa dificuldade tão grande da psicopedagogia ser regulamentada? E já que é uma profissão, um mercado tão sólido, já que é uma profissão tão solidificada, e esse projeto tramitando, na verdade, tem mais de um projeto, né, só que foram todos unificados, por que não virou lei? Né? As pessoas sempre me perguntam isso. Muitos sabem a resposta, outros não. Eu não sei se vocês sabem, mas na psicologia, na psicologia, o CFP, o Conselho Federal de Psicologia, ele reconhece algumas especialidades. Eu não estou dizendo que não existam especialidades além das reconhecidas. Claro que existe. Existem psicólogos especialistas em análise do comportamento. Existem psicólogos analistas do comportamento. E análise do comportamento não é uma especialidade reconhecida pelo CFP, por exemplo. Mas, enfim, existem especialidades que o CFP reconhece. O que significa isso? Que o profissional tem a sua formação de base em psicologia e ele, atendendo aos requisitos do CFP, ele tem a sua especialidade reconhecida pelo próprio. Pode ter até duas. Se eu não estou enganado, acho que é isso. É mais ou menos como na medicina. Enfim. E dentre as especialidades que o psicólogo tem, reconhecidas pelo CFP, de novo, existem especialidades que estão fora dessa resolução do CFP, existem duas que chocam com profissões. Existe uma especialidade dos psicólogos que é psicólogo especialista em psicopedagogia. Em tese, um psicólogo especialista em psicopedagogia, ele vai fazer a mesma coisa que um psicopedagogo. Claro que ele vai atuar diferente, porque pelo simples fato de que cada pessoa é diferente, mas é claro que ele vai atuar diferente porque a formação de um psicopedagogo é diferente de um psicólogo,
mesmo que estejamos falando de psicopedagogos que tenham cursado uma graduação, para quem não sabe, existem graduações em psicopedagogia. Então, pelo simples fato de serem formações diferentes, eles terão atuações diferentes. Boa noite. Mas, pasmem, a ideia de atuação é a mesma. Tanto do psicopedagogo quanto do psicólogo especialista em psicopedagogia. E vejam, dentre as especialidades reconhecidas pelo CFP, existe uma outra que muitas pessoas confundem com essa especialidade, psicólogo especialista em psicopedagogia, que é o psicólogo escolar, que é outra especialidade. Bem a grosso modo, um psicólogo especialista, um psicólogo escolar, ele vai atuar dando suporte emocional para os colegas de trabalho, para os alunos, um aluno que está sofrendo bullying, por exemplo. Um exemplo, bem a grosso modo, porque eu não sou dono da razão e não sei de tudo. Mas isso está na resolução do CFP. Muito obrigado, Glória. Já um psicólogo especialista em psicopedagogia, ele não é, em tese, para atuar nisso que eu acabei de dizer, mas sim nas dificuldades de aprendizagem, tal como faz um psicopedagogo. Então, essa é uma das, e talvez a principal motivação do projeto de lei da psicopedagogia ainda ser um projeto. Por quê? Uma vez tornando lei, os psicopedagogos ganham força, ganham mercado de trabalho com a regulamentação, criação de conselhos, etc. E essa especialidade do psicólogo, que ao meu ver nem existem tantos psicólogos especialistas em psicopedagogia, até onde eu conheço, posso estar errado, claro, perde mercado de trabalho. Vai acabar deixando de existir, ao meu ver. Então, esse é um ponto que muita gente me pergunta e não sabe, né? Por que esse projeto não anda? E isso eu já escutei lá dentro do Congresso. Eu já escutei isso dentro do Congresso, né? Enfim, se isso é certo ou errado, estou falando bem de psicopedagogo e mal de psicólogo? Estou defendendo uma classe em detrimento de outra? Não. Estou reportando fatos. Fatos que têm fundamentos, fatos que qualquer pessoa pode acessar, indo ao site do CFP, pegando a resolução. Então, assim, estou reportando fatos, tá? Sua opinião, Diogo, a respeito disso. Eu acho que já passou da hora da psicopedagogia ser regulamentada. Essa é a minha opinião pessoal, né? Inclusive, eu já defendi isso lá no Congresso, conversando com deputados, senadores. Mas isso não quer dizer que eu acho que a psicologia não possa continuar tendo essa especialidade. Não quer dizer que eu esteja querendo prejudicar a psicologia, de maneira nenhuma, né? De maneira nenhuma. É outra coisa que as pessoas precisam parar de confundir, né? Parar de confundir. Agora há pouco eu acabei de falar, eu discordo da Michelle a todo momento. E ela de mim. E eu quero o mal dela? Isso não existe, né? Isso existe na cabeça de pessoas que são doutrinadas ou que não sabem lidar bem com divergências, com ponto de vista, com críticas, etc. Na verdade, isso chama-se maturidade, né? Como eu vou fazer 48 anos esse ano, acho que já passou da hora de eu ser maduro. Então a questão é, esse é um ponto muito importante que nós temos de precariedade na psicopedagogia, a falta de regulamentação. E quando as pessoas se perdem nessas doutrinações, nesses viés, nessas ideologias, olha como esse mundo do exercício profissional é. Existe outra especialidade dentro da psicologia, que é a psicomotricidade. Olha só. Eu não sei se vocês... Eu nunca conheci um psicólogo especialista em psicomotricidade, assim, com a especialidade reconhecida pelo CFP. Eu nunca conheci, tá bom? Enfim, mas beleza. Tá lá. Aí, o que acontece? A psicomotricidade, por sua vez, foi regulamentada em 2019, janeiro de 2019, se eu não estou enganado. O CFP não se incomodou. Passou.
A lei passou. Então hoje nós temos uma profissão autônoma, que é do psicomotricista, totalmente regulamentado. Com um mercado de trabalho, ao meu ver, não tão sólido quanto da psicopedagogia, ao meu ver, humildemente, mas sólido. E temos essa especialidade para os psicólogos dentro, reconhecida até pelo CFP. Olha que engraçado. E se vocês forem ler a resolução que fala do que o psicólogo especialista em psicomotricidade tem que fazer e comparar com o que a Associação de Psicomotricidade recomenda, com doutrina, como é em outros países, é a mesma coisa. É a mesma coisa que acontece com a psicopedagogia também, né? E essa doutrinação por parte de associações, e aqui eu falo mesmo, com todo respeito, mas assim, é a única profissão do Brasil, se eu não estou enganado, a psicomotricidade regulamentada que não tem conselho profissional. Não tem conselho profissional, não tem conselho regional, não tem código de ética. Olha que engraçado. Engraçado no sentido ruim. Ruim, horroroso. Por quê que isso aconteceu? Porque no projeto de lei que tramitou visando a regulamentação, a Associação Brasileira de Psicomotricidade queria mandar na profissão. Queria que ela fosse unicamente o conselho profissional. Olha o absurdo. Olha a bizarrice. Uma associação de direito privado elaborou um projeto de lei e nesse projeto de lei a associação queria que ela fosse o conselho profissional. Olha o absurdo. Olha a bizarrice. Coisas de Brasil. Essa parte do projeto de lei foi vetada por questões legais de inconstitucionalidade e a profissão foi regulamentada sem conselho, ou seja, foi um desserviço. Isso é um desserviço. Resultado, nós temos uma profissão regulamentada desde 2019 sem força. Sem força. Sem conselho, sem força. Uma profissão que você não sabe se é da saúde ou da educação. Uma profissão que deveria estar trabalhando junto a planos e seguros de saúde, tendo restituição, e não tem, via de regra. Já aproveitando uma pergunta que me fizeram lá atrás, que eu não esqueci. Essa questão de plano de saúde, seguro de saúde, restituir psicopedagogo, não tem uma regra. Por quê? É uma coisa que meus colegas advogados também falam errado. O que as resoluções da ANS obrigam os planos e seguros a restituir é a terapia psicopedagógica, a psicopedagogia. Só que existe a terapia psicopedagógica no olhar dos planos, praticada por quem? Pelo psicólogo especialista em psicopedagogia. Entenderam? Uma coisa é, o plano é obrigado a restituir psicopedagogia. Outra coisa é, o plano é obrigado a restituir psicopedagogo. Essa obrigação não existe em resolução. E aí, na prática, tem plano que restitui e não. Restitui porque ele não vai encontrar nenhum profissional que vai assinar um relatório dizendo que ele fez um trabalho de psicopedagogia ali. Ele não vai encontrar um psicólogo que faz isso, aí ele vai ter que procurar um psicopedagogo e restituir. Entenderam? Então, é outra coisa que vocês têm que separar. A atividade da profissão. Tem muitas atividades, como é o caso da análise do comportamento, como é o caso da psicopedagogia, como é o caso da psicanálise. Tem muitas atividades que podem ser exercidas por diversos profissionais. Psicanálise pode ser exercida por psicólogo, por psicanalistas, que não são psicólogos. Psicopedagogia pode ser exercida por psicopedagogo, por psicólogo. A análise do comportamento pode ser exercida por um caminhão de pessoas e profissionais. É outro ponto importante que eu comecei a bater na tecla, explicar, e algumas pessoas começaram a entender isso. Temos que entender, captar a mensagem. A atividade, a abordagem é uma coisa, a intervenção é uma coisa, a profissão é outra. É outra, totalmente diferente. Ok? Algumas abordagens, algumas atividades profissionais até são exclusivas de algumas profissões.
Mas, por outro lado, existem intervenções, terapias, abordagens, etc., que não são exclusivas e por isso que são exercidas por diversos profissionais, sem qualquer exercício ilegal da profissão, sem qualquer violação ética. Existem vários exemplos, tá? Vários exemplos. Agora há pouco eu dei alguns, tá bom? Então, respondendo à questão do plano de saúde, o plano de saúde, de novo, ele é obrigado a restituir psicopedagogia, não é obrigado a reembolsar psicopedagogo. Por isso que eu fico dando volta, explicando todo o metódico. Porque se eu dissesse isso aqui, sem explicar que a atividade psicopedagógica pode ser exercida também por psicólogo, que é o profissional que o plano é obrigado a restituir, vocês não entenderiam. Ah, Diogo, mas eu quase não vejo psicólogo que se apresenta como especialista em psicopedagogia, fazendo psicopedagogia, tem muito mais psicopedagogo. Eu também. Eu concordo, eu não discordo. Eu só estou dando uma resposta com amparo legal. E aí, partindo desse amparo legal, o que ocorre? Os planos vão restituir a terapia psicopedagógica, a psicopedagogia para os psicopedagogos quando eles quiserem. Ou quando tiver uma determinação de um juiz de direito. Beleza? Que obrigação decorre de lei ou de determinação judicial. Determinação judicial vem comparada em lei, então tudo vem da lei. Então, normalmente um juiz determina que um plano cubra, restitua um psicopedagogo, ou porque o juiz foi mal informado pelo advogado, que ele não sabe toda essa diferença que eu acabei de explicar, ou ele mesmo sabendo, não tinha um psicólogo capaz de exercer a psicopedagogia. Porque não basta um psicólogo do plano falar assim, ah, eu dou conta de fazer isso. Ele tem que saber o que está fazendo. Né? Porque se ele não souber, os pais vão questionar, o advogado vai questionar, o médico vai questionar, porque com certeza a criança não vai estar se desenvolvendo como deveria. Ado, cada um no seu quadrado. Né? Não pede para o Diogo falar de tributário que eu não sei falar. Não pede o Diogo para falar de direito penal que eu não sei falar. Não é porque eu sou advogado que eu sei falar de tudo. Não é porque o cara é médico que ele sabe tudo. Não é porque o cara é psicólogo que ele sabe tudo. Então, assim, esse é um grande erro também. Né? Esse é um grande problema. É um outro problema gravíssimo. Né? Que os planos pegam profissionais genéricos e vai empurrando na turma. Né? Vai empurrando na turma porque o cara está ali, é conveniado, é empregado, etc., tá ganhando menos, ou tá acostumado e vai indo, né? Então, o questionamento, quando você questiona o plano, o seguro-saúde, a saúde suplementar de maneira geral, ou até mesmo questões envolvendo o SUS, né? Você tem que saber questionar, né? É a atividade? É a formação do cara? É a atividade que tá dando errado? É o desenvolvimento que não tá indo? Não tá indo por quê? Porque da mesma maneira que tem avaliações para uma triagem, da mesma maneira que tem avaliações para um diagnóstico, tem avaliações para o acompanhamento da terapia. Né? Então, tudo isso tem que ser pensado, tudo isso tem que ser raciocinado, elaborado pela equipe, pelos profissionais, pelos pais. O pai tem que estar atento nisso, até para questionar plano, etc. Então, voltando à questão do exercício profissional, todas as perguntas que me foram feitas eu acho que eu respondi. Caso eu não tenha respondido, podem colocar aí novamente. Seguimos. Com toda a sinceridade do mundo sobre o post da Michelle hoje, eu não sei nem uma vírgula do que ela falaria para vocês. Não sei. Porque eu fiquei o dia todo fora com os meninos, nadando. Você pegar meu Instagram, você vai ver. Eu estava nadando, estava isso, estava aquilo. Não sei o que ela veio e viria falar aqui para vocês que questão de saúde dela impossibilitou. Tampouco sei o que ela vai dizer amanhã. Como também não quero saber. Porque eu não me preocupo. Sabe por quê? Porque tanto eu quanto a Michelle, nós damos opiniões fundamentadas, nós damos opiniões bem intencionadas, nós damos opiniões, muitas vezes divergentes, mas com todo esse intuito de energia positiva. Então não tem como dar errado. Eu não preciso ensaiar com a Michelle. Eu não preciso nem ela comigo.
Eu tava deitado, pronto para dormir, a Michelle, amor, 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 vem aqui, me socorre. Eu venho aqui e falo o que for preciso, porque eu só falo a verdade nesse aspecto. Então, o post da Michelle para mim, ele tá muito claro para mim, muito claro. Ele diz: a formação de um psicopedagogo tradicional que não busca formações em aba, ele não usa aba. E ponto. Já um psicopedagogo que se buscar aba, ele vai usar aba. E ponto. Então assim, aí eu fui lá, fiz um comentário, aí depois a Michelle me falou de um outro comentário, eu falei, para, porque assim, quando a pessoa não vai com a sua cara, é igual o Chaves, né? Chapolin Colorado, Chaves. Você não vai com a minha cara? Não tem uma fala lá assim? Acho que tem, não tem? Então assim, aproveitando o Chaves e imaginando que de fato tenha essa fala, né? Eu vou usar uma outra do Kiko. Gentalha, gentalha, gentalha. Porque assim, gente, nós precisamos, nesse mundo do autismo, da análise do comportamento, das demais profissões, nós precisamos aplaudir e agradecer quem fala a verdade, quem traz informação verdadeira, mesmo que o que você escute não te agrade, mesmo que o que você escute ou leia seja uma divergência, e tá tudo bem. Nós temos que parar de aplaudir pessoas que mentem, que induzem a verdade, que distorcem. Parar com isso. Senão a gente não evolui enquanto ser humano. Senão a gente não cresce. Não cresce, né? Porque é muito fácil a pessoa falar bonito, te dominar e depois falar na sua cara que supervisão é obrigatória. Por anos falaram isso para vocês e ainda falam. Dentre tantas outras mentiras. Então assim, se você aceita ser doutrinado e bate palma para mentira, você vai colher o que você está plantando. Agora, se você ojeriza a verdade, mesmo que ela não te agrade, mesmo que você não concorde, mas vai procura saber tudo que eu estou falando na live vai ficar gravado aqui. Procura saber. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho o AB. Tudo que eu falo juridicamente, eu respondo. Se um advogado falar numa conversa de botequim, nem deveria, mas alguns fazem, ou numa live, ou numa petição, coisas legais e estiverem erradas, é uma violação ética. A gente responde. A gente responde. Então assim, eu nunca vou a público, enquanto Diogo advogado, mesmo não usando o terno, que eu sempre odiei, para falar uma coisa errada. Eu posso falar uma coisa que pessoas entendem diferente. Eu posso falar uma coisa que um juiz teve um juízo de valor diferente. Porque no direito existem métodos de interpretação. Mas tudo que eu falo é com amparo legal, com base na lei. Tem ali, ó, pode procurar. A minha fumaça, o meu fogo, como é que é? Fumaça tem fogo? Enfim, é isso. Então, quando eu vejo a Michelle, de fato, ela faz posts na veia, ela vai na raiz, ela bate doído. Quando a Michelle solta informações, traz conteúdo, não estou defendendo ela não, traz conteúdos, etc. E eu vejo pessoas que às vezes nem lê o post, ou às vezes pessoas que se doem porque a informação não veio dela. Né? É muito comum isso, né? Às vezes você é um profissional de destaque na área, mas como a informação não veio de você, aí você se dói. Ou você falava o contrário, foi desmascarado, se dói. Ao invés de admitir, fala assim, não, eu realmente estava equivocado. Uma vez eu fiz uma live com uma médica e ela me fez uma pergunta e eu falei besteira. No outro dia eu fui lá e gravei um vídeo, marquei ela, ó. Eu errei. Ainda marquei a OAB ainda. Eu errei. Então assim, nós temos que parar com isso de aplaudir discursos bonitos, não verdadeiros, não éticos, porque senão nós não crescemos enquanto profissionais. Não crescemos, vocês não vão crescer, né?
Se as pessoas continuarem aceitando a doutrinação das faculdades, a doutrinação dos conselhos, não vão crescer. Esses dias o CFM, semana passada, eu acho, fez um post mentiroso. Mentiroso. Eu fui lá, rebati, marquei o CFM, marquei o Ministério Público Federal. Mentiroso. Ah, você não é médico. Mas eu estou falando de procedimento médico? Não. Eu estava criticando uma questão ética, uma questão de resolução, um aspecto legal, um aspecto de exercício profissional. Eu não entro na seara do médico, eu não sou médico. Agora, na seara da ética, aí é minha seara. Na seara do exercício profissional, é minha seara. Na seara das políticas públicas, é minha seara. Aí é minha. Seja lá qual profissão for. Aí é minha seara. É que as pessoas não entendem, né? Pessoas, mas você não é fono, como você pode falar de fonoaudiologia? Por acaso, cara pálido, eu estou falando de fonoaudiologia? Fonoaudiologia, você procura a Karine, que acabou de entrar, nossa professora lá do Rio Grande do Sul. Procura a Grace, nossa professora. Procura um fono. Eu estou falando de ética, eu estou falando de lei, exercício legal, ética, resolução, políticas públicas. Aí é minha praia, totalmente. Então, assim, é outra coisa que as pessoas não entendem, né? Só que é aquilo que eu estava dizendo, já vou te responder, tá, Gil? É aquilo que as pessoas entendem. Como elas ficam assim, mas como que essa novidade, essa informação não partiu de mim, né? Elas se doem, né? Se doem. Mas, enfim, o que eu acho é isso, pessoal. Então, assim, não tô defendendo ninguém, não. Tô defendendo, não. Agora, abram os olhos. Nesse mundo do autismo, nesse mundo da análise do comportamento, tem muito picareta, tem muito charlatão, gente. Vou falar uma coisa que eu falo sempre. Em termos de grana, a análise do comportamento sem o autismo não é nada. Veja bem, eu deixei bem restrito a grana. Exclusivamente a financiamento. Exclusivamente envolvendo dinheiro, a análise do comportamento sem autismo passa fome. Passa fome. Seja aqui ou nos Estados Unidos. Passa fome. Veja bem, exclusivamente falando de grana. É uma ciência magnífica, maravilhosa, mudou minha vida, minha maneira de olhar as coisas, lidar com as pessoas, não só com o Diogo, filho. Recomendo a todo mundo estudar análise do comportamento, de preferência aqui com a gente no IAC, porque é foda, desculpa o termo. A análise do comportamento é coisa de outro mundo. É fantástico os resultados. Em qualquer contexto, não só do autismo, em diversos contextos. Mas, sem o autismo, a análise do comportamento é só uma ciência sem qualquer reconhecimento. Não ficou muda a tela, a internet não parou, eu fiz esse silêncio e olhei na cara de quem está assistindo esse vídeo. Por quê? Porque é verdade. Existe um segmento, uma especialidade da área de análise do comportamento, que é a OBM, das organizações, como se fosse uma psicologia organizacional, só que a abordagem é a análise do comportamento. E o Brasil já teve programas, estrito senso nisso, fechou. Que empresa não dá nem moral para isso. Nos Estados Unidos, 70% dos analistas de comportamento trabalham com autismo, seja em terapia, nas clínicas ou nas agências ou na educação. Mas é autismo, tudo autismo. É claro que o autismo traz junto o TDAH, traz junto um TDL, traz junto um monte de comorbidade conforme o indivíduo, ok, mas é autismo. E isso graças aos pais, graças à luta dos pais, políticas públicas, etc. A grana está no autismo. Então, nesse mundo da análise do comportamento, depois manda um direct para a Michelle ou para mim, lá no Diogo Muito Além do Direito e tal. Nesse mundo da análise do comportamento e do autismo, é muita gente com discursos mentirosos por questão de reserva de mercado. Coisa que aqui no IAC, aqui no perfil da Michelle, no meu, seja onde for, eu me orgulho de dizer. Nós temos empresa, vendemos treinamentos, mas nunca tivemos discurso mentiroso, discurso doutrinador, discurso de castração de ideias das pessoas, nunca tivemos.
Nunca tivemos. Porque nós temos berço. Michele veio de um berço de pessoas honestas, eu vim de um berço de pessoas honestas. E simples assim, isso é simples. Isso vem de berço. Berço. Então, sempre que vocês escutarem alguma coisa no mundo do autismo, da análise do comportamento, reflitam, pensem. Ah, porque você é obrigado a isso, você é obrigado àquilo. Nanana. Reflitam, pensem que isso funciona, isso não funciona. Troquem ideias, peguem outras opiniões, vão com calma. Claro, se tiverem oportunidade, claro, se for possível, claro, se puderem, claro, lógico, sempre. Né? Sempre essas ressalvas, porque nós sabemos que num país onde nem um quarto da população tem plano de saúde, né? Nem um quarto da população tem plano de saúde. E a maioria das pessoas que tem plano de saúde, arredondando muito para cima, 50 milhões de brasileiros, a maioria desses planos de saúde não são os melhores planos de saúde, que vão cobrir as melhores terapias, etc. Eu não estou alheio à realidade dos outros 3/3 da população que nem plano de saúde tem. Então, assim, sempre que possível, questionem, raciocinem, reflitam, pensem sobre essas questões. Porque é o que eu sempre digo. É exatamente isso aí. E aí a Rosalie vem e fala, ó, dia 25 faz 2 que eu estou na fila do SUS. E aí vem esse pessoal famoso da análise de comportamento falar que supervisão é obrigatória, que isso e aquilo, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo. Quem vai pagar? Quem vai pagar essa conta? Né? Mas enfim. A live não é sobre isso. Quando eu começo a falar disso, me gera uma revolta que eu viro Hulk. Dá vontade de pegar essas pessoas e bater na cara. Mas enfim, pra gente fechar esse bate-papo, que eu, assim, surpreendentemente, pelo menos pra mim, acho que foi muito gostoso, e vai ser gostoso para as pessoas que vão escutar, eu acredito nisso, né? Uma pessoa me perguntou, vou até voltar na pergunta dela, para eu não cometer nenhum erro. É uma pergunta assim que eu respondo desde 2014. Na verdade, desde 2015, para eu não mentir, né? Quem pode analisar o comportamento, tal como psicopedagogia, a análise do comportamento, ela não tem regulamentação. Não tem. Aprendi na faculdade que para ser um bom preciso pessoa. Que mentira. Então você faz assim, Aline, para quem fala isso. Eu sei que não é isso que você está falando. Para quem fala isso, você fala assim. O médico trabalha com supervisão. O médico que vai dar o diagnóstico, que prescreve a medicação. O médico que vai abrir o peito do fulano para fazer uma cirurgia de coração de vida ou morte. Trabalha com supervisão? É obrigado? O juiz que vai dar a sentença obrigando o plano de saúde é obrigado a trabalhar com supervisão? Eu não estou dizendo que supervisão não seja recomendável. Estou dizendo que não é obrigatório. Né? É obrigatório lá nos Estados Unidos, em muitas profissões. Aqui no Brasil nunca foi, nenhuma profissão. Para não mentir, tem uma previsão de supervisão na profissão da assistência social. Mas que eu não quero trazer os detalhes aqui agora de como é, mas tem uma previsãozinha lá na legislação envolvendo assistente social. Mas enfim, isso é a exceção da 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 exceção. Mas enfim, então, esse é um discurso mentiroso, né? Não é que eu e Michele não defendemos a ideia da supervisão, nós defendemos. Não é que nós não acreditamos na supervisão, acreditamos. Não é isso. É só aquela palavrinha que me incomoda, você é obrigado. Quando a pessoa fala pra mim que eu sou obrigado a uma coisa sem ser, ela tá comprando uma briga comigo que ela não sabe o tamanho da briga. Eu não faço nada que eu não sou obrigado, a não ser que eu vá fazer uma coisa que vai me fazer bem, que vai fazer bem a minha família, que vai fazer bem aos meus vizinhos, fazer bem ao contexto, que é correto eticamente, que é correto moralmente. Que aí eu não dependo só de lei para fazer as coisas certas, claro que não. Uma sociedade não vive equilibrada dessa maneira, eu sei. Mas, quando você fala que é obrigado a ter supervisão, você tem que ter lei. Se não tem lei, não é obrigado.
Então, assim, é só isso que me incomoda. E aí você imagina essas pessoas que estão aí há 2 anos na fila do SUS, que não conseguem nem um terapeuta, bota na cabeça dela que é obrigada à supervisão, que ela tem que conseguir o terapeuta e o supervisor no SUS. O engraçado é que essas pessoas que falam que supervisão é obrigatória, blá, 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 eles não vão pro SUS, né? Eles ficam aí só mamando na teta dos planos de saúde, com decisões liminares que condenam indenizações caras, etc. E advogado defende essa ideia, sabe por quê? Porque ele ganha nos honorários, né? Por que tem um monte de advogado antiético mentiroso falando que as terapias têm que ter supervisão, tem que ser cara? Por quê? Por quê? Vocês nunca pararam para pensar, né? Então, escuta o que eu tô falando. Por quê? É claro que tem uns que não falam pelo motivo que eu vou dizer. Mas muitos falam, sabe por quê? Porque eles vão atribuir ao valor da causa na ação um valor gigantesco. Por quê? Porque eles defendem que tem que ter isso, coordenador, supervisor, que tem que custar X, tem que custar Y. E qual a vantagem que eles levam nisso? Honorário de sucumbência. Quando o juiz condena nesse valor absurdo, cada vez menos acontecendo isso, as coisas se ajeitando e as coisas se alinhando com todos os outros profissionais da saúde, eles ganham no percentual da causa. Por isso que eles defendem essa mentira. Ninguém está sendo bonzinho com você. Então coloca aí na cabeça daquela senhora lá que está há 2 anos esperando na fila do SUS, que quando o SUS falar para ela que ela conseguiu a vaga, que ela tem que exigir do SUS o AT, o terapeuta, o coordenador e o supervisor. Explica para ela aí, ó. Pede o telefone dela aí direto, fala para ela, vocês, seus covardes mentirosos. Chama ela aí, ó. Explica para ela. Né? Fala para ela que vocês estão preocupados com a qualidade da terapia e tal. Gente, preocupado com a qualidade, torcendo para que todos tenham o melhor atendimento de saúde em qualquer área, todos nós fazemos isso, torcemos por isso. A pessoa tem que ser muito canalha. A pessoa tem que ser muito hipócrita do mal para desejar o mal ao outro. Agora, nós vivemos no capitalismo. Capitalismo. Tem vaga no Einstein para todo mundo? Tem vaga no Sírio-Libanês para todo mundo? Tem vaga no Copa d'Or do Rio de Janeiro, do raio que o parto para todo mundo? Né? O médico bonitão, bambambam, de terno e gravata, que fica falando bonito nas redes sociais, ele te cobra R$2.000 na consulta dele. Quer que eu dou o nome? Não vou dar porque eu não sou antiético, né? O bonitão, bota terno, tchá, parece um ator de novela, né? Oh, defenda a causa do autismo. Um monte de neuropediatra, não estou dizendo que não tem que cobrar, um monte de neuropediatra cobrando um valor justo na consulta e a galera bonitona, R$2.000 na consulta. Olha a preocupação do cara. Olha a preocupação. 0. Então assim, Diogo, você vende curso de graça? Não. Mas eu dou consultoria de graça. E o meu é justo. Não estou dizendo que tem que ser de graça. Estou dizendo isso. Só estou dizendo que vocês têm que. A gente tem que alinhar o raciocínio e perceber o que tem no fundo da fala de cada um. O que tem no fundo da fala de cada um. Né? Quando eu falo que a supervisão não é obrigatória, eu estou indo contra o meu produto. A Michele vende supervisão. Ela vende supervisão, ela dá a supervisão. Um dos diferenciais da nossa pós é ter prática supervisionada. Só que eu vou falar mentira para defender o meu produto? Esse que é o meu problema. É isso que eu não gosto, isso que eu não concordo. Né? Igual a pessoa perguntou, para ser analista do comportamento eu tenho que fazer o quê? Bem, você pode fazer o que você quiser, até um curso de final de semana e falar que é analista do comportamento, não tem lei. Olha eu indo contra o meu produto. Mas em linhas gerais, pegando como base o que a maioria das profissões falam e exigem, no mínimo uma pós-graduação. E olha eu indo contra o meu produto. Olha quantas pós-graduações chechelentas em aba tem. De 3 meses, R$700. Aí você vai ver, não tem aula, professor não é analista do comportamento. Uma coisa mais zoneada. Enquanto aqui,
A gente contrata nego no dólar, pagando dólar. Michele faz curso, estuda, galera que cursou doutorado, só nego top. Então assim, agora eu vou fazer o quê? Aí eu vou falar que juridicamente a pós-xixelenta não vale nada? Eu não posso fazer, estou sendo mentiroso. Eu posso falar que o mercado vai definir que quem faz pós-xixelenta não vai aprender nada. Isso eu posso falar. Agora falar que juridicamente, aos olhos do MEC, aos olhos da lei, a minha vale mais? Eu tenho que ser muito cara de pau. Haja óleo de peroba. Haja óleo de peroba, né? As pessoas ficam defendendo mestrado e doutorado. Aí começou a aparecer uns mestrados e doutorados aí mais simples, aos olhos dessas pessoas mentirosas, um da Espanha aí, não sei o quê. Aí os mestrados dos Estados Unidos em aba ficaram tudo online depois da pandemia. Hoje é difícil você achar um mestrado presencial nos Estados Unidos em aba. A maioria online. Aí esses bobões mentirosos começaram a falar o quê? Não, esses mestrados não valem nada. Esse mestrado é assim, é assado. Né? Uma hora, esses bobões são um Congresso Nacional, que eles falam como se fosse a lei. Outra hora, eles são o MEC. Só os cursos dele valem. Então, assim, é tanta mentira que eu não sei nem o que dizer. Né? Então, assim, para ser analista do comportamento, aqui no IAC, aqui o Diogo, a Michele, a gente recomenda que a pessoa curse uma pós boa. Pós boa. Agora, juridicamente, nunca estudei aba, vou dizer que sou analista do comportamento. Tudo bem, problema seu. Juridicamente você não está errado. Não é exercício legal da profissão, não tem lei que diga quais são os requisitos para ser analista do comportamento. Tudo bem. Se você está bem com isso, se a sua consciência está em paz, ok. Se você acha que vai fazer um bom trabalho, ok. Se você acha que não vai violar o Código de Defesa do Consumidor, se você acha que não vai estar praticando charlatanismo, estelionato, eu não sou fiscal da lei, eu não sou Ministério Público, o que eu tenho a ver com isso? Nada. Nada. Agora, o que a gente recomenda aqui? Que curse uma boa formação. De preferência, uma boa pós-graduação. Ponto. Né? É a mesma coisa quando a pessoa faz mestrado ou doutorado em educação especial, ou só em psicologia. Não, só analista do comportamento. Mas peraí, análise do comportamento ou é uma ciência autônoma ou ela não é. Se ela é uma ciência autônoma, um doutorado em psicologia, se não for em ciências do comportamento, se não for em análise do comportamento, não é em análise do comportamento. Aí as pessoas começam, blá, 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 falar. Então não tem como a conversa continuar. Não tem como a conversa continuar. Né? Porque você quer defender uma mentira e eu quero defender uma verdade. Não tem como as coisas... Né? Quantas disciplinas tem... Isso aí, Aline. Quantas disciplinas... Isso aí, Larissa. Quantas disciplinas tem de análise do comportamento na graduação de psicologia? Via de regra. 1, 2, 3 no máximo. Numa grade de 60 disciplinas. Como que um psicólogo sai na lista do comportamento? Quantas disciplinas de análise do comportamento tem num programa de doutorado, mestrado em educação especial? 1, 2? Num cenário de 30, 40, 20? Como que o cara sai mestre em análise do comportamento? Na minha cabeça isso não entra. Se entra na de vocês, está tudo bem. Não me ofende. Não me ofende. Agora, me fazer concordar com isso? Nunca. Nunca, nunca, nunca. Nunca, mas nunca, 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 nunca. Né? Até o programa estrito sensu, mestrado e doutorado em ciências do comportamento da UNB, já reconheceu por documento, eu tenho esse documento, que eles não ensinam nada de aba. A UNB já reconheceu isso. Se o programa da UNB em ciências do comportamento diz que não ensina nada de aba, o que resta para os outros? Né? Porque a análise do comportamento é um pouco diferente de aba. Ok, análise do comportamento em base, tudo bem, mas... Né? Todos aqueles que estudam análise do comportamento, mesmo que não seja aba, mesmo que seja uma linha experimental, mesmo que seja análise experimental do comportamento, está dentro do contexto, está tudo bem. Está dentro do contexto. Né? É igual um programa que tem, salvo engano, da PUC São Paulo, em análise experimental do comportamento. Aí as pessoas vão lá e falam, eu sou mestre em aba. Pô, peraí, aba é análise do comportamento aplicada.
Análise experimental do comportamento não é aba. É a AEAC. Você está mentindo. Não, você está mentindo. Não. Olha na página da CAPES, tá lá. Os programas de psicologia, suas áreas de concentração. A pessoa faz um mestrado aqui em psicologia na PUC Goiás e fala que o mestrado é em aba. Está mentindo. Mas blá, blá, blá. Mas está mentindo. Se pegar o documento da CAPES, está lá. Se pegar o diploma da pessoa, o certificado da pessoa, não está escrito isso. A pessoa está mentindo. Nas redes sociais, no currículo. E eu sou polêmico. Eu posso fazer, né? Eu posso fazer nada? Não posso fazer nada, né? Ficar quieto, ficar calado, né? Agora, não passa perto de mim com mentira, porque eu não vou concordar com mentira. Eu não vou defender mentira, né? Diogo, você está dizendo que a pessoa não sabe nada, não aprendeu nada de ciência do comportamento? Não foi isso que eu disse. Só estou dizendo que você tem que falar a verdade para começo de conversa, né? Se eu pegar o meu mestrado, que é Direito, área de concentração, Ciências Públicas e Processos, eu tenho que falar a verdade. Esse é o meu mestrado. Eu não posso falar que meu mestrado é em Direito do Trabalho. Percebe? Porque não é. Eu era advogado trabalhista, doido para fazer um mestrado de Direito do Trabalho. Não tive essa oportunidade. A minha dissertação foi em Direito do Trabalho. Mas porque a minha dissertação foi em Direito do Trabalho, eu tenho o direito de falar que meu mestrado é em Direito do Trabalho? Eu estaria mentindo. É isso que as pessoas não entendem, né? Vou fazer o quê? Quer ser enganado, quer acreditar que é mentir, beleza? Tá tudo bem. Longe de mim, mas tudo bem. Bem, a Larissa, é verdade que a aba é só psicólogo que pode aplicar? Não, é mentira, Larissa. O CFP já disse isso. Eu tenho um e-mail do CFP dizendo isso. Análise do comportamento é uma abordagem psicológica, mas que não é nem reconhecida como especialidade dos psicólogos, exclusiva. Aliás, nenhuma abordagem psicológica é exclusiva de psicólogo. Nenhuma delas, tá? Agora, psicólogo com formação em aba, ele tem uma maneira de trabalhar. Educador com formação em aba vai ter outra maneira, porque tem a formação de base, né? O Diogo, que tem formação em aba, eu sou analista do comportamento, não sou psicólogo, né? O Diogo tem formação em aba, eu tenho uma maneira de ver a análise do comportamento. Então, é claro que aquilo que te levou, né, a análise do comportamento, a sua formação de base, ela não vai sair de você. Pode perguntar. Inclusive, aí no Paraná tem um mestrado, um doutorado em aba, né, na UEL, na Londrina. Em Londrina, né? Acho que é Londrina. E uma vez eu peguei todos os temas de dissertação da UEL de aba e quase nenhum era em autismo. A maioria era em xadrez, taekwondo, não, taekwondo acho que não, xadrez, um monte de coisa lá. Mas quase não tinha autismo. E aí as pessoas queriam dizer para mim que o cara sai da UEL porque fez o mestrado em aba, mas não escreveu nenhuma dissertação em aba, em autismo, que ele é o cara mais preparado para ser o seu supervisor. E você acredita? A UEL, eu acho que eles ficaram com raiva de mim, sabe por quê? Porque no edital deles, eu tenho essa prova, eu tenho esse print. No edital deles, eles aceitavam alunos que nem formados eram. Aí, acompanha o raciocínio. Você pega um aluno ali de 21, 22 anos, que nunca trabalhou numa clínica, nem formado era, ele vai lá, cursa o mestrado em aba, com 25 anos ele acaba, nunca trabalhou numa clínica, às vezes nem escreveu sobre autismo, e segundo uma associação aí, ele vai ser o seu melhor supervisor para sua clínica. Contrata. Paga rios de ouro. Para você ver a quantidade de cagada que ele vai fazer. Não saiu nem de casa ainda, não paga nem as contas dele. É isso, pessoal. Tem que ter olhar crítico. Por que muitas pessoas do mal me odeiam? Porque eu sou crítico. E eu vou a fundo. Eu passei um domingo olhando as dissertações. Salvo engano, era 210 dissertações. Fui olhando o título, olhando ali os detalhes. Eu falei, mas gente, esse pessoal está formando em aba aqui, mas ninguém escreveu sobre autismo, não? É assim, né? Você vai a fundo, aí você vai encontrando. Mentira tem perna curta, é um ditado popular, né? Ai, ai. Não, imagina, ô Elane. É isso aí. Eu acho supervisão maravilhoso, mas quando o supervisor é capaz de te ajudar, quando ele é bacana com você, quando ele é acessível e quando você pode pagar, né?
Então, eu acho maravilhoso. Você falar que é uma coisa obrigatória sem ela ser, é mentira. Né? É igual falar assim, você é obrigado a andar na rodovia 300 por hora. É verdade? Tem lei? Não tem, é mentira. Então é mentira. É isso. Simples assim. A Simone, pago mais caro. Ah, imagina, Simone. Imagina, agradeço. É verdade que aba, não. Mentira. Diogo, sou psico. Ah, legal, o Aline. Psicologia é um curso muito bacana. A profissão é muito bacana. Eu adoro a profissão, acho assim pessoas maravilhosas. É claro que tem mau caráter para todo lado, né? Internet é terra de ninguém, exatamente. Mas a nossa consciência é nossa. A gente pode ter senso crítico. Eu tenho vontade, porque o trabalho faz sim, Raquel, vai fazer diferença na sua vida. A aba ajuda muito. Não precisa me chamar de doutor não, gente, tá? Eu nem gosto. Eu acho que a gente tem que ser simples, tem que ser humano, tem que ser correto, né? Conquistar o nosso espaço, mas a gente tem que ser acessível, simples. Acho que quem que estuda para ser doutor é uma bobagem. Como sabemos se o curso é realmente validado? É no MEC, tá? Quando a pós é lato sensu, tem uma portaria, tem um site, um link. Me manda lá um direct depois que eu te mando, tá? Simone, manda um direct lá no Diogo Muito Além do Direito que eu te falo. Eu te mostro lá o link. Eu esqueci agora, tem uma plataformazinha do MEC que você clica lá e vê se a pós é registrada. Quando é pós estrito sensu, mestrado, doutorado, aí é na plataforma Sucupira, tá? Filiada a CAPES é o MEC. Agora, lato sensu é outra plataforma. Não consigo voltar para a live. Não, imagina, depois você assiste. É MEC. Obrigado, Jurema. Isso aí, é MEC. A Jurema já respondeu. Perfeito, Jurema. É MEC. Bem, gente, vou ficando por aqui, tá? Se vocês não quiserem me questionar mais, me criticar em alguma coisa, me perguntar, eu vou ficar por aqui. Agora os meninos estão estudando cedo e acordando muito cedo. Eu sempre acordo cedo, mas aí a rotina e tal, e agora eu demoro a dormir e tal, tem que ver alguma coisa na televisão e tal. Mas é isso, pessoal. Assim, eu peço desculpas se eu fui grosseiro com alguém, tá? Peço desculpas pelas minhas palavras duras e sinceras, mas eu não sei se é de outra maneira. Nesse assunto envolvendo aba e autismo, eu não sei se é de outra maneira. Eu sou muito franco mesmo. Eu odeio essas pessoas que mentem descaradamente, que querem fazer reserva de mercado, querem censurar as pessoas, ficam ameaçando o exercício legal da profissão. E vou tomar melatonina. Obrigado. Eu odeio essas pessoas que fazem isso. Eu realmente odeio com todas as minhas forças. Ojerizo com H maiúsculo, com todas as minhas forças, esse tipo de comportamento, tá? Então, às vezes eu meio que desabafo, a Michelle também, porque a gente, além de ser profissional, a gente é pai, né? E eu diariamente escuto a dor das famílias ali, eu dou consulta gratuita diariamente, ajudo. E ajudo muitos profissionais que são ameaçados, que são... Enfim, a própria Michelle, quando começou, sofreu demais. Foi até por isso que eu... Tem sim, tá? No Procon, Reclame Aqui, no Ministério Público. Foi até por isso que eu entrei nesse mundo no começo, para defender a Michelle. Imagina, Elaine, para defender a Michelle mesmo, defender a empresa, porque nego caiu matando na gente, sabe? Porque a gente começou a abrir assim, a caixa preta, né, das mentiras, e as pessoas começaram a serem desmascaradas e se incomodarem. E aí foi uma guerra. Mas hoje só não vê a verdade quem não quer. Quem quer escutar mentira ou defender ideologias mentirosas, não compete a mim e a Michelle doutrinar ninguém. A gente justamente ojeriza isso, né? A gente só reporta as verdades. Existe mestrado online válido no Brasil, Jocilene? Eu acho que já existe sim, tá? É preciso checar na plataforma Sucupira. Eu acho que já existe sim. Eu estava acompanhando isso, mas depois eu parei. Teve uma legislação que autorizou. Aí os programas estavam com dificuldade, né, de conseguir essa autorização de funcionamento. Eu acho que já existe sim, tá bom? Não tenho certeza.
Tem que checar lá na Sucupira, na plataforma Sucupira, tá bom? Não tenho certeza. Agora, se a sua pergunta é em análise do comportamento, aí eu já te digo de cara que não, tá bom? Agora, em outras áreas, é preciso checar lá. E a sua pergunta de nada, disponha. A sua pergunta é muito bacana porque muitas pessoas buscam programas no exterior e é bom a gente sempre lembrar, né? Que os cursos no exterior, eles valem, tá? Ah, obrigado, o Educartes, Terapias. Depois bota seu nome aí. Não tem nenhuma faculdade credenciada ainda, né? Ah, que bom, tá vendo? Não tem, eu estava errado. Quer dizer, na verdade eu não estava errado porque eu achava. Eu estava errado no meu achismo, né? Tô brincando, eu estava errado. Então, assim, é bom a gente lembrar essas... Oi, Simone. É bom a gente lembrar que essas questões de cursar pós, graduação, mestrados, doutorados fora, é bacana, é uma experiência válida. Às vezes, para quem mora em regiões que não tem programas, né, como o Norte, por exemplo, sem qualquer discriminação, mas tem... Fernanda, obrigado, Fernanda. Mas tem menos programas, né? E aí, às vezes, o mestrado online no exterior, ele fica mais acessível, mais bacana de se fazer, mas é sempre bom lembrar, tá? Fez o programa no exterior, conseguiu o título, beleza. Você é mestre, você é doutor, mas, não é? Para a sua titulação valer no Brasil, você precisa do processo de validação. Convalidação, validação, chamem como quiser, né? Como o caminho ao inverso é o mesmo, que é outra mentira que as pessoas gostam de dizer. Ah, a minha pós vale automaticamente no país tal, a minha pós não tem problema. Aline, vai com Deus, até breve. A minha pós vale automaticamente, tudo mentira, né? Até nos países do Mercosul, até mesmo Portugal, que tem vários acordos internacionais, né? Existe esse processo de convalidação. Esse processo de convalidação ou validação ou equivalência, né? Ele é, em Portugal, por exemplo, quase que automático, não é? É muito mais facilitado do que nos Estados Unidos, mas muito mais, né? Mas ele existe, tá? Ele existe, tá bom? Bem, no mínimo vai existir a equivalência, né? A Fernanda entende disso aí, pelo visto. Ela pode falar alguma coisa. Vocês fazem um serviço de utilidade pública. Sim, Fernanda, eu acredito nisso mesmo, eu acredito nisso, né? E vocês passam informações, é isso? E isso só faz nos termos de certeza que é ser o instituto mais sério. Obrigado, Fernanda. A gente é sério mesmo. A gente é sério com condomínio, a gente é sério com as nossas coisas no dia a dia, a gente é sério. Eu e Michele, nós somos sérios. A gente passa isso para os nossos filhos. Não é porque a gente mora num país do jeitinho, que as pessoas acham bonito conseguir as coisas no jeitinho, a gente mora num país de muita corrupção, que a gente não pode ser sério. A gente tem que ser sério, a gente tem que ser correto, né? Não é ser santo, não é nunca errar, não é isso, né? Não é nunca falar coisa errada, não é isso. Mas a gente precisa ser correto, né? Precisa dar exemplo aos nossos filhos, exemplos alunos, exemplos familiares, exemplo para nós mesmos, né? Deitar e pensar, não, perdi uma venda ali, mas eu falei a verdade, né? Comprei uma briga aqui, mas eu falei a verdade. Porque assim, é isso que a gente veio fazer aqui, né? No mundo. A gente não veio para o mundo para enganar as pessoas. Isso aí foi algum desvio de caminho que você teve, né? A gente veio ao mundo para fazer a coisa certa, para ser feliz, viver, amar, ser amado, mas fazer a coisa certa. Não existe outro caminho a ser seguido. Quem segue o outro caminho está desviado, está na rota errada. É isso? Bem, um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Qualquer coisa me chama lá no Diogo Muito Além do Direito, tá bom? Se precisar, me manda direct, eu passo o zap, a gente conversa. Naquilo que tiver ao meu alcance de ajudar, eu ajudo. Naquilo que for da minha alçada de prestação de serviço, eu presto. E é isso aí, tá? Uma boa semana para vocês, se cuidem, tá bom?